Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a luz brilhou no mundo. Para começarmos a falar sobre este assunto, vou ler lá no livro dos Princípios, o livro de Gênesis, o capítulo 1, do verso 1 ao 5, que diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: que haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Hoje, nesta conversa, vamos falar que a luz revela todas as coisas, todos os segredos, todos os mistérios do universo, assim como todos os desenvolvimentos futuros estão no livro dos princípios. Se queremos saber como será o fim, se desejarmos saber sobre a natureza de Deus e do seu Filho Jesus através do Espírito Santo, tudo está no livro dos princípios. No livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16, escreveu o apóstolo Paulo o seguinte: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Queridos, quando estudamos a palavra de Deus, somos aprimorados, somos corrigidos na nossa forma de caminhar, somos instruídos na justiça de Deus, para que sejamos guiados à salvação através de Cristo Jesus. Assim como aqueles levantados por Deus no passado eram ensinados, nós hoje, como igreja, somos instruídos na justiça para sermos mais que vitoriosos. Começa o texto de Gênesis dizendo: houve luz. Queridos, pensando nessa expressão utilizada por Deus, houve luz, penso, o que é a luz naquela época e também tempos depois? Não havia conhecimento suficiente para se definir a luz, mas percebam que Deus completa a expressão dizendo que a luz era boa. Hoje, cientistas, em palavras simplificadas, dizem que são radiações eletromecânicas que, de forma simplória, dizem ainda que a luz são ondas magnéticas. Mas Einstein vem com uma teoria em 1921 dizendo que, além da luz serem ondas, elas conduzem em blocos energia. Portanto, podem ser considerada a luz partículas. Então existe uma energia que caminha através da luz. Para os cientistas existe luz e matéria. Então, tudo que existe na Terra existe através da relação entre luz e matéria. Amados, falo eu com pouco conhecimento e de forma simples o que é a luz. Agora, no texto, quando Deus disse, haja luz, penso que Deus estava dando neste momento ocasião à luz que havia sido criada, que era boa, para que ela pudesse agir em uma terra sem forma e vazia. Deus dá a ordem, haja luz. E sobre esta ordem, Moisés, quando escreve, disse. Este verbo está se referindo a Deus falando, disse Deus.
E quando falamos, sai de dentro de nós o que está ali guardado. Então, isso significa que a luz saiu de dentro do próprio Deus quando ele disse: haja luz, aleluia, para agir numa terra que era sem forma e vazia. Amados, entendam, quando disse Deus, quando falou Deus, era para que a luz que estava dentro dele se manifestasse em ação de uma força motriz para alterar como uma energia aquilo que havia sido criado, sem forma e vazia. Queridos, entendo agora com isso o poder da palavra de Deus, pois ela é a manifestação desta luz, que são partículas, energia que saem de dentro do próprio Deus para estar em contato com a matéria, com os seres humanos, gera vida que transforma tudo e todos que atinge. Glória a Deus, aleluia, por esta luz. Amados, a palavra de Deus é luz, é a força motriz da vida que é comandada pela ordem do próprio Deus. Quando disse Deus, haja luz, a luz começou a mexer na criação. Tanto é que logo após ser criada, houve luz, viu Deus que era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação. A luz, que iria ser a força motriz, que iria mexer na criação, mas Deus observou que a luz deveria ser controlada, contida. Por isso que em cada dia da criação disse Deus, é bom. Quando falava que era bom, falava daquilo que ele permitiu que a luz, como uma força motriz, estava criando, gerando como vida. Percebam, no contexto temos que Deus já estava pairando sobre a face do abismo, mas só depois que houve luz, o poder de Deus faz com que a matéria ganhe vida. Nesta expressão, haja luz, começa o processo de gerar vida a tudo aquilo que era sem forma e vazia, de forma controlada pelo próprio Deus. Portanto, esta é a primeira ordem de Deus para que a sua luz, sua presença, sua manifestação fizesse parte da criação. Amados, preciso mencionar algo importante neste momento, que tão logo a luz foi criada, a luz foi confinada ou escondida. Pergunto, por que Deus faz então com que a luz que foi por ele criada permanecesse escondida? Por que fez separação entre luz e trevas? Então isso é para que nós entendamos que, como dizem os rabinos antigos, a luz do primeiro dia foi escondida para que os justos no mundo futuro, ou seja, para ser revelada no futuro. Pense comigo, por que Deus, depois de dar ordem, haja luz, ele esconde a luz? Queridos, temos que lembrar que tudo que Deus faz tem um propósito. Percebam, quando um arquiteto imagina um prédio, ele coloca este prédio na planta em uma maquete e a partir daí começa a edificação daquele prédio. Devemos entender que ele já está planejado, idealizado, mas neste momento ainda não está pronto. Deus fala que tudo que ele criou, iria fazer no mundo, tinha um objetivo final.
O nosso Deus é o grande arquiteto do universo. Portanto, quando ele diz haja luz, devemos entender que ele está com tudo também planejado e idealizado. Mas neste momento, Deus fala que tudo que estava exatamente no seu plano tinha como único objetivo final e maior para a criação era de resplandecer a sua luz. E que esta luz precisava estar presente em tudo. E o que aconteceria também no final, ou seja, o que vai acontecer no final da criação, no final do homem, no final da história humana. O homem e a criação vão cumprir a ordem dada no livro de Gênesis. Haja luz, vai tomar conta de tudo, da criação e dos homens. Assim como o arquiteto, antes de construir o seu edifício, determina, faz a planta e visualiza o resultado final. Deus determinou o propósito final de toda a criação antes mesmo de começar a criar. Que haja luz, ou seja, toda a criação deverá resplandecer a luz de Deus, manifestar a sua presença. Esta luz é ainda plenamente contemplada na criação. Ela está presente de forma oculta. Isso nos faz lembrar da função primordial da igreja criada pelo Senhor, aleluia, servir como lâmpada para fazer com que a luz de Deus resplandeça no mundo, transformando, refinando a sua habitação. Vejo no livro de Gênesis que foi criada a luz de Deus com o objetivo de resplandecer, de manifestar a sua presença no mundo. Hoje estamos vendo na criação faíscas da luz. Vemos um pôr do sol e dizemos maravilhoso, mas ainda não é a glória de Deus que deveria ser manifestada no mundo. Assim também a igreja hoje tem manifestado faíscas da luz, mas não é ainda a glória de Deus que haveria de estar sendo manifestada ao mundo através da sua igreja. Mas Deus está levando a igreja a mudar este cenário para que no final dos tempos a igreja possa estar manifestando a glória de Deus. Aleluia! Amados, só a igreja manifestando a glória de Deus ao mundo, o mundo será transformado, refinado, seremos transformados, refinados, nossas famílias, amigos, nossa nação. Só quando manifestarmos a luz, a glória de Deus, assim como Adão foi criado no início da criação, imagem e semelhança de Deus, e, portanto, mesmo feito do pó da terra, Deus o fez a sua imagem e semelhança, o fez um ser glorificado. Hoje, Deus quer a sua igreja, mesmo sendo edificada por homens, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, manifestando a sua glória ao mundo. Assim como Adão na sua criação, nele não havia mal e ele estava conectado com Deus. O mal estava fora dele. A igreja precisa em Cristo e através da sua palavra, na unção do Espírito Santo, repreender o mal e ficar conectado aos céus, através do Criador, através de Cristo Jesus nesses tempos, e não se assemelhar ao mundo, mas fazer a diferença no mundo. O mesmo mal que estava no Éden, mas fora de Adão, hoje o mesmo mal está no mundo, como o mesmo propósito de que a igreja não manifeste a glória
de Deus na sua vida, ou seja, da criação e do homem, não cumprir os propósitos do grande arquiteto da criação, que é resplandecer a luz e manifestar a sua glória. Percebam, nesses dias Deus está levando novamente a igreja a decidir, a escolher, assim como Adão teve que escolher no paraíso, ou seja, escolher sobre a árvore da ciência do bem ou do mal, ou escolher a árvore da vida. O tempo final está mais próximo do que imaginamos. Não dá mais para a igreja ficar sem escolher, sem se conectar a Deus, sem manifestar a glória de Deus. O pecado não pode mais dominar as nossas mentes, corações, emoções, pensamentos e sentimentos. Não temos mais tempo, como igreja, para deixar esta decisão para depois. Assim como o pecado foi colocado para causar dano na vida de Adão, o pecado hoje está colocado para derrotar a igreja. Mas graças a Deus que se a igreja manifestar a luz, as trevas serão aniquiladas. Amados, a luz foi criada no princípio e o propósito de todas as coisas foi criado, inclusive as trevas. Quando Deus criou o bem e o mal, não só tinha como propósito fazer separação entre luz e trevas, mas também tinha como propósito que o homem fosse transformado por esta luz, através dos atos de justiça do homem. Por isso ficou registrado lá no livro de Isaías 45, 7, que diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, aleluia. Hoje o Senhor nos ensina através do livro de Gênesis que a luz representa a manifestação plena de Deus no mundo material, o reflexo da sua santidade e a expressão da sua glória. Agora podemos pensar, poderia alguém resplandecer e manifestar a presença de Deus de tal modo que pudesse personificá-lo? Poderia alguém proporcionar ao homem cumprir a sua missão de resplandecer a luz de Deus, santificando e fazendo cumprir a missão de resplandecer a luz de Deus no mundo? João escreve sobre a importância do Messias nos primórdios dos dias. Ele escreve lá no livro de João, capítulo 1, verso de 1 a 14, o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo confirma que o molde para tornar o homem imagem e semelhança de Deus
foi o próprio Messias, o próprio Jesus. Deus não tinha forma, mas o Messias tem a luz, que é a manifestação da vida de Deus. Foi Jesus, e ele tem, sim, luz, ele tem vida. Deus não tinha forma, mas o Messias tem. A luz que foi manifestada na vida dele tinha vida e vida em abundância. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e a luz de Deus, Jesus, transforma as trevas em glória. Jesus, o Verbo, vindo, ilumina todo homem, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, para muitos a luz ainda continua confinada, escondida. Queridos, infelizmente para muitos que se dizem cristãos, participantes da igreja, hoje Jesus, a luz do mundo, a glória a ser manifestada, ainda não foi manifestada na sua vida por completo. E Deus nesses dias precisa que a sua igreja manifeste neste mundo a plenitude de Deus. Aleluia. Amados, hoje a igreja está sendo convocada pelo próprio Deus para manifestarmos o mundo que somos filhos de Deus. Ou seja, aquele que é filho de Deus compartilha da mesma essência de Deus. Somos filhos, portanto, temos a nossa natureza em Jesus restaurada para podermos resplandecer a sua glória. Aleluia. Temos que nesses momentos mostrar ao mundo que não somos frutos do acaso, fomos edificados como igreja para manifestarmos e representarmos nestes dias a glória de Deus, a sua luz neste mundo. Aleluia, que maravilha, tudo que foi feito na criação e o que está sendo feito hoje através da igreja tem como objetivo principal manifestar a luz, gerar vida àqueles que estão em trevas e por isso não têm vida, e manifestar a glória de Deus ao mundo. Aleluia. Amados, o Messias é a luz do princípio que faz com que hoje nós, como igreja, possamos representar, resplandecer esta luz. Por isso está escrito lá no livro de João, capítulo 12, o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Queridos, como o rosto de Moisés brilhou em contato com Deus, como aconteceu no Monte da Transfiguração, o mesmo deve acontecer com a igreja nesses dias. Foi para isso que fomos edificados, que fomos tornados filhos de Deus, ou seja, para que haja luz. Para que haja luz. A palavra no princípio que gerou vida, hoje, através de nós, como diz o livro de João, temos vida e geramos vidas àqueles que não têm vida. O apóstolo Paulo confirma esta verdade quando diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Queridos, eu oro nesta hora, peço a Deus que você entenda o grande, o maravilhoso papel da igreja nesses dias. A igreja precisa gerar vidas, gerar luz, glorificar ao Senhor. Este é o grande significado da igreja. Que Deus te levante nesta força, neste poder, porque tem muitos que se dizem cristãos, que ainda não têm a plenitude desta luz, não têm o poder maravilhoso da glória de Deus sobre a sua vida. Me permita orar por você nesta hora. Pai, abre o coração e a mente do teu povo, para que entendam que, desde o livro dos princípios, que é o livro de Gênesis,
O objetivo primordial da criação é que seja manifestado a luz do mundo e a sua glória. Ajuda a sua igreja a entender que temos por obrigação nesses dias resplandecer a luz ao mundo e a sua glória. Ajuda a sua igreja a entender que o objetivo da luz vir ao mundo teve como propósito maior, primordial, que Jesus viesse ao mundo para que a sua igreja, tendo Cristo como cabeça, possa gerar luz, gerar vida e glorificar o teu nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.